Você gosta de ler? Se não, aumenta o volume que a gente tem muito o que conversar. O episódio de hoje é sobre como pegar o gosto pela leitura. Primeira jornada. Salve, salve! Eu sou a Zá Coelho e esse é o Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a enfrentar os desafios da vida escolar e a refletir sobre o seu futuro profissional. Eu tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos no mercado de trabalho. A leitura é uma prática enriquecedora que traz muitos benefícios, mas eu sei que nem todo mundo se empolga com a ideia de ler um livro, jornal ou revista. E é por isso que a gente preparou o papo de hoje. Nesse episódio, a gente vai entender a importância de ler e dar algumas dicas para quem ainda não pegou gosto por essa atividade. Para isso, eu converso com a professora Paula Marques, coordenadora de linguagem do Colégio São Luís e especialista em formação em leitura. Seja muito bem-vinda ao Primeira Jornada, Paula. Obrigada, Zá, obrigada por essa oportunidade de falar de uma paixão que é leitura e de um assunto cada vez mais importante na nossa sociedade. Um sujeito leitor é um sujeito que lê o mundo com outros olhos, né? Ele tem uma postura diante dos textos, e eu espero que a gente explore essa noção de textos aqui bastante. Ele tem uma postura diante dos textos muito crítica, né? Eu digo que o bom leitor, ele faz perguntas. A gente, durante muitos anos, aprendeu na escola a responder perguntas sobre textos. E aí é que acho que a escola precisa rever como é que ela ensina a ler. Porque aprender a ler não é responder as perguntas do texto. Aprender a ler é questionar o texto, é falar, por que esse autor usou essa palavra? Né? O que será que está sendo dito aqui com esse recurso? Então, acho que quanto mais a gente pensar nessa pessoa que lê com essa pessoa que pergunta, a gente está formando bons sujeitos leitores. Então, falar sobre isso é uma paixão, sobretudo com jovens que estão ingressando na universidade, né, com pessoas que já entenderam que a leitura é tão importante, mas que a gente precisa retomar essa ideia do que é ler. Né, o que se concebe, o que se entende por ler e como fazer a leitura ser significativa, como gostar de ler. Acho que tem um mito aí que a gente precisa conversar aqui hoje, Isaac, que é assim, eu não gosto de ler. Isso é um mito, a gente precisa esmiuçar isso, né? Por que eu não gosto? O que é não gostar? Então, tudo isso envereda para esse papo legal que a gente vai ter aqui hoje. Obrigada pelo convite, obrigada pela escuta. Ótimo, Paula. Eu acho que assim, a sua introdução já responde a nossa primeira pergunta um pouco, porque a gente falou sobre a importância da leitura, né? O que essa coisa que você falou de questionar, perguntar, muito mais do que responder perguntas sobre o texto, você olhar para o texto e se interessar por ele a ponto de questionar, isso é muito legal. Se você fosse pensar nos benefícios, né, além desses aí que você já citou um pouquinho pra gente, do hábito de leitura, quais outros você pode trazer? Por exemplo, vai ajudar a gente a escrever melhor? Ler ajuda a escrever melhor? Boa pergunta, Zá. Olha só que interessante, né? Na verdade, nós temos duas habilidades aí diferentes. Escrever é uma habilidade, ler é outra habilidade. E quando a gente fala de habilidade, a gente está falando de microações do cérebro, né, do cognitivo, da cognição, que são acionadas quando eu realizo. Então, quando eu vou escrever, eu aciono algumas habilidades que são diferentes da leitura. Mas eu não posso ignorar que a leitura vai me dando modelos de textos, vai me dando repertório, vai me dando informação, e aí quando eu vou escrever, eu trago esse modelo, essa vivência para minha escrita, e eu acabo me tornando uma escritora melhor. Mas não existe relação entre escrita e leitura. Há pessoas que escrevem muito bem e não são leitoras, tão leitoras quanto escritoras, e há pessoas que leem muito e não se tornam escritoras. Né? Então, eu, por exemplo, amo ler, tenho paixão por ler, e eu tenho assim, eu fico travada, às vezes eu falo assim, nossa, eu vou fazer um conto maravilhoso, não sai, porque são habilidades diferentes. Eu acho que quando a gente pensa em leitura, Zá, tem uma escritora que eu acho que é muito legal a gente conhecer, a Marianne Wolf. Ela ficou 10 anos da vida dela mergulhada nessa temática da leitura, né? O que é ler, por que as pessoas leem, por que elas não leem, elas gostam de ler, elas não gostam. E ela traz num livro chamado O Cérebro no Mundo Digital, uma leitura que eu repito, é obrigatória, a ideia de que o cérebro humano não foi feito para ler. Portanto, a leitura é algo cultural. Então, quando alguém fala assim, e sobretudo os meus alunos, né, na minha experiência de professora há muitos anos, eu não gosto de ler, eu sempre penso, né, é claro que não gosta, ninguém gosta.
você não gosta, eu não gosto, meus filhos não gostam, meus amigos não gostam. O que a gente faz? A gente desenvolve e entra em culturas de letramento, em culturas de leitura. Eu sigo todas as que eu conheço, né? Essas páginas, esses perfis de leitores, de divulgadores de leitura. Por quê? Porque quanto mais a gente se adentra, né? Quanto mais a gente faz parte de grupos de leitura, mais a gente vai ler. Tem um outro livro que eu adoro usar, vale a pena que eu indicar, porque além de tudo ele é super divertido. Ele se chama Como Me Tornei Estúpido, e é a história de um universitário francês, e ele adora ler, e ele é muito questionador, e de repente ele fala assim, não, eu vou virar um cara estúpido. E a primeira coisa que ele faz é parar de ler. Então, assim, a gente precisa entender que a leitura, ela é essa cultura, esse hábito. Então, ler desde criança, ler desde pequeno, se obrigar a ler. Então, assim, eu tenho um filho adolescente, ele odeia ler, ele fala, eu odeio ler, eu odeio ler. Peguei um livro chamado O Sol na Cabeça, que é maravilhoso, de um carioca, assim, muito, muito bom. Falei assim, tá aqui, você vai ler 5 páginas por dia. Ele me escreveu, ele está na universidade, ele me escreveu e falou assim, mãe, eu leio muito mais do que 5 páginas por dia. Mas é isso, porque assim, volto, a gente não nasce programado para ler. Então a gente precisa, como academia, a gente não nasce programado para ir à academia. E quem faz academia sabe, né? Você começa a ir um dia, todo dia, você sente falta quando não vai. Mas se você passar um mês sem ir, para você voltar a ir no segundo dia, você fala, ai, que preguiça, eu não quero ir. É exatamente o mesmo com a leitura. É uma construção desse hábito mesmo, né? Como você falou, e assim, essa questão de não gostar de ler está muito vinculada à coisa cultural, da exposição a isso, às vezes até uma insistência que a gente tem que ter mesmo, como você falou. Eu costumo falar para os meus alunos, aqui na escola, a gente faz um cronograma de leituras, Então, acho que é legal, assim, faz um cronograma de leitura. E assim, pensando, Paulo, um pouquinho sobre essa coisa do cronograma de leitura, da criação desse hábito. Quando a gente vai entrar na vida universitária, esse hábito é ainda mais importante? Você considera que é um momento crucial para a gente desenvolver mais ainda isso? Na vida universitária, a gente acaba tendo, e todas nós passamos por isso, muitas demandas, né, Zá? E você acaba mergulhado em muitos afazeres e tudo mais. Quando a gente fala de leitura, e aí é muito importante a gente voltar para aquilo que eu disse na minha apresentação, a gente não está falando obrigatoriamente do texto escrito, né, do livro escrito. Quando a gente pensa na concepção de leitura, a leitura, a primeira ideia que a gente precisa ter é que a leitura é construção de sentidos. E a gente, como sujeito de mundo, a gente está construindo sentido o tempo todo, né? Então, assim, eu acordo de manhã, eu abro o olho, eu construo o sentido do meu quarto. Cara, tá uma zona, preciso arrumar isso aqui. Eu acabei de fazer uma leitura. Então, eu preciso, como universitário, me organizar para frequentar lugares de leituras mais exigentes. Então, uma exposição de arte, né, um show de uma música, uma peça de teatro, tudo isso são exercícios de leitura, são atividades em que eu, como um indivíduo, como um universitário, vou exercitar a minha leitura. Então, quando eu vou assistir a uma peça de teatro, eu faço relação com outros textos, eu tento entender, eu falo, qual o sentido dessa peça, né? Esses dias eu fui assistir a uma peça que também acho que é obrigatório para a nossa formação, chamada Enquanto Você Voava, Eu Criava Raízes, uma peça belíssima que já está em cartaz há algum tempo. Fica aí a dica para vocês universitários irem ver. Você sai da peça assim, cara, o que será que aquela parte dizia? Porque aí, Zá, tem uma outra questão que eu queria trazer para a gente pensar, que é assim, culturalmente, a gente aprendeu a perguntar assim, o que será que o autor quis dizer? Quando a gente lê uma coisa, né? Você já se perguntou isso? Já, várias vezes. Inclusive, assim, eu penso nisso na leitura, eu penso mais em música, que é mais a minha área, eu penso, o que o compositor ou compositora estavam pensando quando escreveram isso, né? Mas olha que legal, você falou, estava tentando, porque aí é que tá, o autor, o musicista, o compositor, ele não quer dizer, isso é muito importante da gente falar para quem está aprendendo a ler, quem está lendo, quem está entrando numa universidade. Quando eu pego um livro, um texto, um artigo para eu ler, eu não tenho que perguntar assim, nossa, o que será que o autor quis dizer aqui? Não, é o que ele diz usando essa palavra. Então, assim, o que ele diz quando ele põe num título assim, como me tornei um estúpido? Por que ele usou estúpido e não usou bobo? E não usou um tonto? Né? Então, você lá na música, por que ele põe esse acorde e não outro? Por que é essa melodia e não outra? Então, assim, eu não parto do princípio de que o sentido do texto está dado pelo autor. Na concepção da leitura, né, do que é leitura, o sentido do texto é dado pelo leitor, Zá.
Então, quem constrói o sentido somos nós. Então, ler é a ação que eu, leitora, faço do texto, e aí eu volto, né, desses textos múltiplos. Eu não leio só texto escrito, então, do teatro, da música, da tela artística, da roupa da minha amiga, da cara do meu professor. Então, quando você entrou na sala de aula, olhou para o professor, faz uma leitura desse seu professor. Então, assim, por que ele está com aquela cara? Por que ele está com aquela roupa? Por que ele está com aquele movimento? Isso tudo é um exercício de leitura e nos coloca nesse lugar de que nós somos responsáveis pela construção de sentido a partir da observação das marcas que estão dadas no texto. O escritor faz o texto e deixa lá suas marcas. Sou eu que, lendo esse texto, identifico essas marcas e construo sentidos. Legal, acho muito interessante isso, porque também é um ponto, né, Paula, para pegar, por exemplo, quem não tem ainda gosto pela leitura. Eu acho que é uma coisa que pode ser interessante para quem está ouvindo a gente, de pensar o seguinte: quando você lê, você está criando a sua própria história, no final das contas, né? Porque é como aquelas palavras, aquele texto bate dentro de quem é você, dentro da tua, né, suas referências, suas perspectivas de realidade. Então, você está criando uma história ali, e isso é uma coisa legal também, interessante, né, de você pensar, pô, eu tô criando coisas aqui, né? E aí, assim, à medida que você vai lendo mais, e aí eu volto, né, nessa importância de você se obrigar a ler, você vai tendo mais repertório para a construção de sentidos. Porque às vezes, né, o autor usou uma ironia, e você não entende aquela ironia daquele autor, e você lê como se fosse algo sério. Mas à medida que você lê muita ironia, você, a hora que vira uma ironia, você já entende. Então, assim, o bom leitor, o leitor mais maduro, o leitor mais consciente, ele tem também muita experiência de leitura. Daí a importância, assim, de que quem ainda não tem esse hábito, nunca é tarde, né, Zá? Acho que isso é importante. Constrói essa história de leitura que você está falando. Deixa os textos falarem com você, né? Tem um pesquisador de leitura também, o Daniel Penac, que ele escreve Os Direitos do Leitor. E ele fala até uma coisa legal, que é assim, todo leitor tem o direito de parar um livro na metade. É claro que não é um livro obrigatório, né, que o professor da disciplina X vai mandar ler, mas até esses livros eu posso parar na metade e voltar e me questionar, para eu entender qual é a história que esse livro me toca, que foi isso que você falou, para eu poder continuar. O que você cria de repertório, como você falou, né, Paulo? Uma pessoa que lê é uma pessoa que tem repertório, inclusive para tudo na vida, né? De comunicação, dentro do mercado de trabalho. Acho que são coisas bem interessantes da gente pensar. A conversa com a Paula continua depois do intervalo. A gente volta já. Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. Voltei para continuar o papo sobre leitura com a professora Paula Marques, coordenadora de linguagem do Colégio São Luís. Paula, a gente estava aqui falando um pouquinho sobre essa coisa mesmo de pegar o gosto pela leitura. Você trouxe essas questões que tem a ver com, nossa, não gosto de ler, tem a ver com a exposição também que você tem, o esforço que você vai fazer, a insistência nisso. Tem algum tipo de gênero específico que pode ser uma porta de entrada legal para quem está começando a tentar ler? Eu gosto sempre dos gêneros mais rápidos, né? O shorter. E aí, um conto, por exemplo, então esse livro que eu comentei, No Sol na Cabeça, é um livro que eu acho que você tá lá, fala, puxa, não gosto de ler, tô ouvindo a Paula e a Zá conversando sobre leitura, né? Talvez eu não fui exposto o suficiente à leitura, não fui exposta o suficiente à leitura. O que eu pego para ler agora? Pega um livro de conto, pega um livro de crônica, então vai ler Luiz Fernando Veríssimo, né? Eu me lembro que quando eu era menor, a escola tinha muito aquela coleção Para Gostar de Ler Crônicas, e foi da onde eu me apaixonei pela leitura, porque eram histórias curtas, rápidas, e aí volta naquilo que você falou, né, Zá? Que me tocavam, porque
porque a crônica tem esse caráter. Eu adoro as crônicas da Denise Fraga. A Denise Fraga, que fez aquela sessão Retrato Falado, tem um livro chamado Retrato Falado com as histórias das pessoas. Então, assim, ler relatos pessoais, ler crônicas, ler contos, que são textos mais rápidos, talvez lhe deem mais fôlego de leitura, que é outra questão também muito importante na leitura, né? Uma outra coisa também, Isaac, que eu acho que é muito importante, assim, às vezes a criança, até quem está nos ouvindo, fala assim, puxa, mas eu tive uma exposição a livros, a minha família até lia muitos livros, mas a gente também precisa pensar em ensinar a ler. Hoje, a ciência sabe, né, a educação sabe que a leitura é ensinada. Durante muitos anos, isso ainda é comum, as pessoas achavam que, assim, se eu li em voz alta um texto, ou se eu mandei ler, a pessoa entendeu tanto quanto eu, então eu posso cobrar essa compreensão. E as escolas sempre tiveram essa cultura, esse hábito, né? Hoje a gente sabe que a leitura precisa ser ensinada. Então, se eu ler um texto agora, como professora para você, eu vou ter um olhar de falar, peraí, como é que a gente vai construir o sentido desse texto? Como é que eu vou entender esse texto? Quais habilidades eu faço para entender esse texto? Então, eu vou localizar uma informação. Então, de repente, assim, acho que é importante para esses alunos que precisam construir a sua história de leitura, vocês escolham textos mais curtos para ler, mas terminou o conto. Então, vamos supor, você pegou lá um conto do Sol na Cabeça. Terminou esse conto, faça um exercício mental, assim, do que esse texto fala? Essa autora critica, essa autora valoriza o jovem. Essa autora fala de que lugar? É do ponto de vista feminino, é do ponto de vista masculino, é do ponto de vista do morador da zona urbana, é do ponto de vista da periferia. Então, acho que é muito legal o estudante saber que, quando se lê, não é passar os olhos pelo texto escrito, pelo texto falado, pelo texto imagético, enfim, né, muito semiótico. É se fazer perguntas. Então, acho que é muito importante, assim, entra na leitura pelos gêneros mais curtos, mas garanta, tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu não sei se vocês gostam, Zá, que é a marginalia, escrever do lado. Tem até uma camiseta, né? Sou do grupo dos que rabiscam livros. Sim. Eu acho que é isso, né? Então, assim, enquanto você lê, vai grifando, deixa o texto mexer com você. Você usou essa metáfora na sua fala, né? Quanto o texto me toca, deixa o texto te tocar. Então, escolha textos curtos, mas mesmo sendo curtos, não façam aquela leitura dinâmica. Tem aluno que fala assim, li 10 contos curtos. O que ficou dessa leitura? Ah, nada. Não leu. Passou os olhos, né? Vale mais a pena você pegar um e entrar de cabeça dentro dele, né? Paula, e assim, você já falou ao longo da nossa conversa vários textos, já falou de texto, já falou de peça de teatro, enfim. Você consegue lembrar alguns livros bacanas para quem quer começar a ler e indicar aqui pra gente, por favor? Tem um livro, Mariana Batalha, chamado Chuvas de Papel. Acho que quem faz jornalismo precisa ler esse livro. A história é de um rapaz na década de 40, 50, quando a própria profissão de jornalismo ainda não era algo instituído, consolidado, que ele entra para trabalhar numa agência, graças à ajuda do pai, sabe assim, meu pai é amigo do porteiro, então eu vou lá trabalhar como porteiro, e ele acaba chegando a jornalista, só que ele não tem formação de jornalista, então a história desse cara vai discutindo exatamente isso, né? Quem é que escrevia os fatos para a população naquela década e como é que era essa importância. O livro é maravilhoso, o livro é crítico, o livro é interessante. E da mesma autora, tem um outro livro chamado A Vida Invisível, de Eurídice Brandão, que inclusive virou filme, e aí é um outro exercício legal para fazer, né, Zá? Tem jovem, e eu lido com jovem que fala muito isso, né? Eu não gosto de ler, mas eu vejo o filme do livro. São outras linguagens. E aí eu elaboro outros desenvolvimentos cognitivos. Assim como hoje a ciência está voltando, por exemplo, para a importância da letra cursiva no desenvolvimento cerebral, em muitos países que aboliram o caderno, né, e hoje voltam, o mesmo vai ser feito com a leitura, porque é de fato, e a Marianne Wolf no livro O Cérebro no Mundo Digital, ela defende essa ideia, né? A pessoa que não lê, cientificamente, né, do ponto de vista neurológico do cérebro, ela vai se idiotizando. Ela vai deixando de fazer sinapses cerebrais muito importantes. Por exemplo, que uma pessoa com Alzheimer retarda o Alzheimer lendo. Então, a leitura ela não é só importante culturalmente, ela também tem essa importância fisiológica, né? A gente precisa considerar isso. Então,
O livro da Eurídice, olha só onde eu vou só para falar de um filme, né? O livro A Vida Invisível da Eurídice, ele foi transformado em filme, mas é muito legal também ver a leitura do diretor. Então, comparar filme e livro é muito legal. O viés do filme é diferente do viés do livro, e eu deixo a dica, leia esse livro, sobretudo as meninas, as mulheres, porque esse é um livro para a gente pensar nesse lugar da mulher no mundo, né, historicamente sendo construído, e de quantos silêncios nos atravessam, né? Acho que quem ouviu aqui esse episódio, com certeza ficou com a pulguinha atrás da orelha de pegar aquele livro que guardou, para dar uma mexidinha ali, né? Espero que tenha feito esse movimento aí dentro de vocês. Eu te agradeço muito pelo papo, Paula. É muito legal ver uma pessoa com tanta paixão para falar de um assunto. Com certeza, quem ouviu vai ficar estimulado. Ninguém nasce querendo ler. Não é isso. O nosso cérebro não tem essa preparação. A leitura, não só fisiológica, não só cultural, mas assim, social, é um exercício de humanização. Então fica aqui a dica. Leiam mais, humanizem-se. Maravilhoso, Paula. Te agradeço demais. E é isso, gente. Mais humanidade para todo mundo aí. Sempre vai. Espero que depois dessa conversa você descubra o prazer da leitura. Que tal fechar um pouco o seu tocador de podcast e colocar essas dicas e sugestões em prática? Não se esqueça de seguir o Primeira Jornada na sua plataforma de podcasts preferida e avaliar o programa. Este podcast foi editado pela Maremoto.